noite, saudações filosóficas, começando mais um Convida 19, o 11º agora. Como eu falei no último, a gente já está passamos a meia-idade do projeto e a gente começa agora a caminhar para o fim, né, como se fosse a descida do nosso morro. Olá, Glória, boa noite. Cristiane, boa noite. Adriana, saudações. Cíntia conseguiu entrar hoje, né? Cíntia não conseguiu assistir a nossa conversa, Adriana. Você já sabe disso? Olá, Cantuária, boa noite. Jonas. Hoje vamos conversar com a Fernanda, que já chegou aí, vou chamá-la agora. Fernanda Belém. Vamos chamar. Aconteça bem com a conexão. Eu estou super ansioso por esse papo, afinal de contas é um privilégio conversar com uma escritora. Oi, Carla. Aliás, Carla. Oi, Paula. Carla. Olá, Fernanda. Boa noite. Oi, tudo bom? Boa Tudo bem? noite. Que bom. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada pelo Eu estava convite. dizendo que estou... Conversar com você é Que isso. uma honra. Eu estava falando aqui que eu estava super empolgado, porque uma escritora, nesse nosso papo, é um privilégio. Muito legal. Que Ah, bom. obrigada. A gente tem uma conversinha meio padrão, que eu sempre coloco essas perguntas para os convidados, mas eu também não quero, eu não quero não, eu gostaria que você contasse, até porque eu sou professor, como você sabe, e eu vejo, Uhum. né, nós professores vemos essa semente dos escritores e das escritoras aparecerem naquelas crianças, naqueles jovens. Eu queria que você, em algum momento, contasse como foi com você, né? Como é que você É, se tornou escritora. cortou agora um pedacinho do que você falou. Você consegue falar de novo um É, pedacinho só? claro, claro. Inclusive, eu não estou em casa, eu viajei esse final de semana, então eu estou só no Wi-Fi. Pode ser que a gente tenha algum problema, tomara que não. Eu vou repetir. Uhum. Você está me ouvindo? Tá legal? Tô ouvindo. Agora Tá, tô. tá. Que eu acho, uma das coisas que eu gostaria que você colocasse ao longo da nossa conversa, tem aquelas perguntinhas que eu te passei, aquele roteiro que vai ser o pano de fundo da nossa conversa. Mas Uhum. eu estava dizendo que, como professor, né, professores e professoras, a gente vê essa semente dos escritores plantadas nas crianças, nos jovens. Sementes essas que muitas vezes não são regadas. E eu queria que você compartilhasse isso, porque eu Sim. quero levar para meus alunos como é que foi a sua história, que eu acho honrável, né, ser escritor. Sim. Não, isso tá até numa das respostas lá que eu dei daquele roteirinho que você passou Do também roteiro, né? sobre. Você tá me ouvindo? Que agora você picotou. Que bom. Então, é, que Realmente, realmente, assim, realmente a gente uma coisa, vai ter problema. uma coisa legal. Fala. Tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Pode ir. Uma coisa legal de poder escrever para adolescente é exatamente isso, né? Porque eu faço muita palestra em escola, eu vou muito às escolas e poder dividir e poder mostrar, na verdade, né, para os adolescentes que eles podem escrever ali, desabafar e que esses escritos no futuro podem até virar livros, ou não no futuro, né? Até quem já quer começar a escrever, adolescente mesmo, tem essa possibilidade, mas muitas coisas dos meus livros vieram das minhas agendas, de coisas que eu escrevi quando eu era nova. Aham, E eu acho muito legal duas coisas. Uma é essa, né, de poder passar essa coisa da escrita, como a escrita pode e deve ser feita para poder desabafar, para poder, como inspiração mesmo, tem uma inspiração de alguma coisa que eles querem escrever, anota, por mais que não tenha sonho de ser escritor, uhum, mas se colocar ali é uma maneira de no futuro se ver também como você já foi, né? Então, escrita é muito legal por isso. E a outra coisa, como escritora com os adolescentes, que eu acho muito legal, é poder plantar a sementinha da leitura.
porque muitos adolescentes não têm esse gosto pela leitura, né? E Uhum. poder plantar essa semente, poder criar ali um, um gosto pela leitura é incrível, é uma coisa que é um dos maiores prazeres do meu trabalho, é poder semear e plantar esses novos leitores nos lugares que eu vou. Fascinante. E você consegue ter um texto que atrai mais as crianças do que às vezes os textos mais clássicos em algum momento, não? Porque a sua linguagem é aquela linguagem que ele vai se identificar mais, né? Isso daí é muito legal. Eu recebo muita mensagem, mas muita mensagem de gente que falava assim: ah, eu nunca gostei de ler, mas depois que eu li o seu livro, eu comecei a procurar outros livros, porque eu amei, e aí agora eu não consigo mais parar de ler livro nenhum. Então eu quis escrever um livro adolescente exatamente para isso, sabe? Para poder Muito conversar legal. e ser essa porta de entrada mesmo para os adolescentes, que eu acredito que a leitura muda o mundo, né? Então, se eu puder contribuir um Acreditamos pouquinho para também. que as pessoas comecem a ler. Sem dúvida. E tem contribuído, né? Sem dúvida que tem. E é isso mesmo, Uhum. leitura muda o mundo, eu também acredito. Por isso que é muito bom ter você aqui nessa live, nessa conversa. Porque, em parte, essa conversa tem a ver com esse compartilhamento de experiências, né? De vivências. Né? E é curioso você falar sobre a escrita, porque nas escolas eu tenho incentivado que os alunos escrevam um diário de quarentena, né? Para que eles estejam colocando no Ó. papel as situações que eles vivam. Será que vai sair algum escritor daí, Fernanda? O que Uhum. que você acha? Será que teremos futuros Ó. escritores quarenteners? É, dá até para Né? montar um livro depois, né? Dessa galera Né? escrevendo, que é a visão deles de tudo que está acontecendo aí no mundo, né? Se todos estivessem fazendo o registro dessa quarentena, já seria uma coisa muito rica para o futuro, né? Quando é que você. Tem uma coisa, antes de a gente começar nos roteiros, tem uma coisa que sempre me fascina no artista, no escritor, que é pensar. Na verdade, essa ideia me veio através de um filósofo do Sartre. A ideia assim, em que momento, olhando agora, olhando retrospectivamente, em que momento aquela criança ou aquela jovem que você foi, né, começou a vida de escritora? Você sabe, você saberia dizer? Desde que eu nasci, desde que eu nasci. Não. Porque a literatura sempre esteve muito presente na minha casa. Minha mãe começou a ler para mim desde que eu nasci. Ela lia, começou a ler. Então, antes de Ah, aprender a legal. escrever, antes de aprender a ler, eu já era fascinada por história. Então, quando eu aprendi a ler e a escrever, eu já comecei a escrever. Eu já comecei a escrever historinhas. Com 8 anos, a Bia Bedran contou uma história minha no palco do Teatro da UF, um conto que eu Que fiz. Ela legal. transformou uma história minha em fantoches e contou a história lá. Então, assim, eu acho que eu nasci escritora, porque essa coisa da literatura sempre ter estado presente na minha casa me encheu de histórias e a minha cabeça, eu acho que funciona de uma outra maneira do que a maioria das pessoas, né? Eu vejo histórias por todo lado, eu vejo a vida Uhum. e vou vendo história. Então, eu acho Eu acho, que na verdade, comigo Fernanda, eu já nasci assim. é interessante essa sua história, mas eu acho que, na verdade, acontece com mais gente, só que existe uma coragem, né? Existiu uma coragem na sua escolha, na sua trajetória, que às vezes não está nas outras pessoas, porque essa ideia, acho que não são de todas, nunca são de todas, mas que muitas pessoas têm esse olhar alimentado de histórias. E eu falo até como professor, porque eu Sim. vejo isso nos meus alunos, mas que eles respondem sempre, e você sabe disso, qual é a resposta que eles dão. Né? Algo do tipo, no Brasil não dá para ser Uhum. escritor, se eu for escritor vou morrer de fome, essas coisas todas. Ou seja, eles abortam essa escrita e essa escritora, ou esse escritor lá de jovem, né? E que você não fez, que Uhum. bom. Que muitos não fazem, ainda bem, né? Senão É, não teríamos escritores. Vamos contar a historinha? Eu quero saber como verdade. é que é os seus afetos. Vamos embora. Vamos contar. Então, você pediu 3 coisas que me encantam e me animam, né? Aí uma delas eu botei que o que mais me encanta são histórias de vida, porque
Eu amo, eu me alimento de histórias, assim, sabe? Eu vejo as histórias que as pessoas contam, o que elas já viveram, o que elas estão passando, experiências de pessoas próximas, experiências de pessoas que eu vejo na televisão. Então, isso é uma coisa que me encanta muito, a vivência da pessoa, a história de vida da pessoa. É, A segunda coisa que me encanta muito são realizações pessoais. Não só minhas, como de todo mundo, sabe? Eu até ri quando eu tava fazendo isso, porque o meu marido, ele sempre, quando eu vou falar pra ele que eu chego contando uma história pra ele de alguma realização de alguém, eu até me emociono. E aí ele às vezes fica, mas a pessoa é sua amiga? Eu falo, não, eu nem conheço a pessoa. Mas só que só Interessante. de ver uma história legal, assim, alguém que superou alguma dificuldade, alguém que construiu alguma coisa diferente, me Muito encanta legal isso. muito, porque eu vejo o mundo assim, hoje as pessoas ficam muito mais lamentando os impossíveis da vida. Ficam falando, Uhum. não, não dá, nunca vou conseguir fazer isso porque é muito difícil, ninguém consegue, é impossível. E aí eu acho tão legal ter o exemplo de quem faz, de quem chega, de quem faz alguma coisa, de quem supera, para poder mostrar até para os outros, não, olha só, existe, não é impossível, sabe? Se você consegue se mexer, você consegue fazer. Então, isso é uma coisa que me encanta demais, me encanta muito. E a terceira coisa é o famoso italiano dolce far niente, né? O não fazer nada. Fazer Em algum nada. momento do dia, em algum Uhum. momento do dia, conseguir parar por alguns minutos no meio do caos, de repente sentar em algum lugar só para ficar olhando o céu as nuvens, sem meditar, não é nenhuma meditação, é um momento de contemplação e de não fazer nada, sabe? E isso é uma coisa que me encanta. Quando eu consigo ter um momento do dia para fazer isso, é uma coisa, aquele momento que eu me sinto muito bem. É um momento que eu fico encantada com o mundo, com as pessoas, com as minhas sensações. Então, essas são as três coisas que mais me Ô, encantam. Fernanda, você acha que o mundo contemporâneo tem roubado, ou pelo menos tem ameaçado esse dolce far niente? Sim. É por isso que eu falei, quando eu consigo, no meio do caos, parar, aquele momento de alegria, porque eu não consigo fazer isso todo dia. As redes Uhum. sociais acabam roubando muito tempo. Eu Isso. perco tempo do dia nas redes sociais, sabe? Uhum. Então, eu acho que se eu perdesse menos tempo com coisas que são bobas, às vezes, não são importantes, e tirasse esse tempo para fazer todo dia, esse não fazer nada, eu ganharia muito mais. Mas eu acho que a gente perde muito isso na correria do dia a dia, não só na correria, né? Na tecnologia do dia a dia. Sim. E aí eu queria arriscar até uma pergunta também em cima disso, que o mundo das redes sociais modificou muito desde que você era criança. Você acha que é uma especulação, claro, mas já que você gosta de biografias, de repente a gente pode exercitar. Você acha que se você tivesse sido jovem, criança, nesse mundo de hoje, de WhatsApp e etc., é, essa realidade poderia ter te desviado da trajetória de escritora? Eu não acho que não, mas não sei como, de repente, o lugar eu não teria escrito com tanta verdade como eu escrevi nas minhas agendas, mas eu acho que eu teria virado uma blogueira. Eu teria começado Aham. a escrever nos Uhum. blogs. Porque escrever é Porque como ia respirar para escrever mim. de qualquer Então, jeito, é exato. eu ia escrever de qualquer Isso aí. jeito. Legal, legal. Então, isso acho que não ia mudar. Mudaria a forma, né? De repente, no futuro, Uhum. eu não teria tanto detalhe, tanta coisa de quem eu era, porque talvez por estar exposta na internet, eu não colocaria tanto do sentir como eu escrevia na agenda. Mas eu acho que deixar de escrever eu não deixaria, não. No-
É igual o coração batendo, né? Não tem muito como ser diferente, né? Sim. Agora eu quero conhecer o lado mais negativo, assim, aquilo que Triste. te triste, te desencanta, te desanima. Então, a primeira coisa que eu coloquei é saber da injustiça que tem, da desigualdade que tem no mundo. Porque isso é uma coisa que eu sinto que me dói. A dor do outro me dói muito, mas me dói mesmo, assim, sabe? Não é. Eu vejo que para as pessoas, algumas têm percepções diferentes disso. O doer em mim é muito forte mesmo. Então é uma coisa que me desencanta, essa coisa da desigualdade, da injustiça, de saber que nem todo mundo tem os privilégios que eu tenho, de saber que as pessoas não têm, às vezes, nem um pingo de dignidade no viver. E aí aquele discurso que às vezes tem, as pessoas não têm porque não querem. E aí eu vejo a realidade que no querer só não basta, sabe? E aí esse tipo de coisa me machuca assim mesmo. Então é uma coisa que me desencanta forte no mundo. Esse A outra coisa que eu desencantamento. coloquei. Não, fala Fala, todos, depois eu pergunto. Fala todos os desencantamentos, os tá. três. Depois eu pergunto. A segunda que eu coloquei são as escolas. Por quê? Faz sentido, faz sentido. Então, as escolas, eu tenho uma filha de 2 anos que daqui a pouco já está me desesperando pensar que eu vou ter que colocar, vou ser obrigada, porque aqui no Brasil, a partir de Uhum. 4 anos, é obrigado colocar na escola, né? E porque eu vejo as escolas sem muita alternativa de colocar uma escola que alimente a questão da criatividade, que alimente a Uhum. questão do o lado social mesmo, o senso de comunidade. E eu assisti até uma palestra há pouco tempo, que o palestrante falou que se alguém viesse do passado, muito passado, e chegasse no mundo hoje, né? A pessoa ia olhar para o lado e olhar para o outro e falar: Nossa, como tanto, tudo isso mudou! Meu Deus, olha isso! Aí ia ficar olhando para cada lado e ia ficar falando: Olha isso! Aí de repente levariam ele numa escola e ele ia falar: Opa, achei o Já meu mudou. lugar, agora eu estou no lugar que eu Isso aí. reconheço. Porque pouca coisa mudou de muito Perfeito. tempo para cá. E a gente está evoluindo muito, assim, as mudanças estão acontecendo muito rápidas. E eu fico pensando que daqui a pouco a minha filha, daqui a 18 anos, quando ela terminar a escola, hoje o que é muito importante para muitos pais, que é a questão do vestibular, eu não sei nem se vai ter vestibular daqui a 18 anos. Uhum. Eu não sei nem se as Uhum. profissões de hoje vão estar existindo daqui a 18 anos. Então, a minha preocupação é muito mais com a criatividade, é muito mais com o senso de comunidade, é muito mais com ela entrar, colocar na prática algumas coisas que ela teria que estudar na escola, estudar muito mais filosofia, estudar muito mais Uhum. matemática aplicada para o que ela usaria, né, para matemática financeira, para ela aprender Financeira. a ter controle com dinheiro, aprender essas coisas. Então, isso é uma coisa que é um desencanto, porque é essa Mas questão, você, assim, de não ver hoje mas muitas portas, muitas possibilidades. mas você não teve uma escola assim que tenha te embotado. Você teve uma escola que ou não foi a escola. Quer dizer, como é que você passou pela escola e não teve a sua criatividade dominada, digamos assim? Então, eu acho que foi uma coisa muito mais minha de não Uhum. aceitar o limite que me deram do que de não terem me dado a coisa da criatividade, sabe? Foi muito Entendi. mais uma rebeldia minha de não entrar no Uhum. padrão que queriam que eu entrasse. Tanto que eu troquei de escola mais de 10 vezes ao longo da vida. Então foi uma coisa muito mais minha do que dos lugares que eu estudei, sabe? Eu não me encaixei, eu não Pera- me sentia pertencente a nenhuma escola. Então você foi uma estudante problemática, é isso que você está dizendo? Sim, Será, eu fui. será que, será que escritores são alunos problemáticos?
Será que tem uma relação entre as duas coisas? Eu acho que sim, tá? Eu estou Pode ser. perguntando, mas eu acho que sim. Acho que faz sentido. Eu acho que sim também. Acho que Tá falhando, né? se. Tá falhando um pouquinho a ligação, né? Tá falhando um pouquinho a conexão, É, não tá? a sua conexão fica. Mas dá para entender, mas fica Tá. cortadinho um pouco. É, aqui a internet não tá boa Mas. aqui. Mas eu acho assim Você pode, que de Fernanda, repente pode alguém continuar que. com as respostas aí, porque como a internet está travando, eu vou. Agora então travou geral. Tá. Eu acho que às vezes, de repente, um adolescente ou uma criança que tem ainda não sabe, ainda não encontrou a paixão, igual eu já tinha desde nova por escrever, de repente a pessoa não tinha algo assim e ela na escola ela pode acabar perdendo isso de uma vez por todas, sabe? Porque já Uhum, não era, ela ainda perfeito. não tinha se encontrado essa pessoa. E aí, de repente, a escola pode acabar tirando e eliminando isso da vida dela de uma vez por todas. Então, esse Ó, é um desencanto também. se teve uma sugestão que passou aí, não sei se está conseguindo ler, é difícil falar e ler ao mesmo tempo, mas a Camila, minha amiga, Camila Eu Cardoso, vi. sugeriu você olhar escolas montessorianas, né? Que podem ser uma saída Ah, interessante para sim, você. eu já. É, Já andou pesquisando? a, eu já pesquisei tudo. A minha, porque o que eu pretendo colocar a Júlia vai ser ou numa escola montessoriana, numa escola que valorize a cultura, mais voltada para esse lado do que uma escola tradicional não tem a menor condição. Eu não Uhum. penso em colocar ela em uma escola tradicional, isso daí com certeza. E sobre, É, eu tenho uma pergunta sobre seus desencantamentos. Falta um, né? Falta um. Deixa eu falta fazer a um. pergunta. Você fala e depois me responde. De que maneira esses desencantamentos vão para a sua escrita, né? Para os seus livros? Como é que você coloca ali? Os livros são uma ferramenta para lidar com esse desencantamento ou alguma coisa assim? Eu queria que você falasse isso também. Mas qual é o terceiro desencantamento, primeiro, Cortou, na eu sua não fala? vi. Como é que Tá, é? a minha pergunta é a seguinte: depois que você terminar o terceiro desencantamento, eu fiquei curioso de saber como é que esses desencantamentos vão para a sua produção, para a sua escrita. Você usa essa Ah, escrita sim, para lutar com isso? Como é que é? Né? Acho que essa é uma pergunta com interessante, me certeza. corrija. Não, isso com certeza. Tudo assim, as minhas sensações, os meus encantos, os meus desencantos, a mensagem que eu quero passar, isso sempre vai para o meu texto, isso sempre vai para os meus livros. De alguma maneira vai ou no pensamento da protagonista, ou no pensamento de algum personagem secundário, mas bastante de mim assim, bastante do que eu penso ali, até para fazer outras pessoas pensarem naquelas questões, sabe? Que são as minhas. E eu Uhum, coloco nos meus livros uhum, para as pessoas também poderem pensar sobre elas. Porque às vezes eu vejo que algumas coisas legal. que eu penso, nem todo mundo. O pessoal já é levado assim no dia a dia, na rotina, no que já existe, e não para se questionar muito. Então, eu acho que se eu consigo colocar isso até nos livros adolescentes, trazer questionamentos, eu acho que é uma coisa interessante para todo mundo. Então, isso é uma coisa que eu tento fazer muito, sabe? E o Pois meu é, e você terceiro escreve para desencanto, adolescentes, né? A sua literatura, né? sim, Vai. Você escreve para adolescentes. A sua literatura, então, tem um poder importante. sim. Por isso que eu tento trazer muito dessas coisas de tudo. A minha juventude foi muito diferente do que é a juventude hoje. O meu livro, quem lê se reconhece independente da idade, porque eu não quis fazer os jovens de modernos assim o tempo todo. A internet nem está presente no meu primeiro livro, porque eu quis trazer o que eu sinto saudade, o que era tão importante para a gente e que hoje às vezes está se perdendo pela frieza
das telas, né? De não aproveitar o momento. Então eu tento trazer isso, Uhum. resgatar, e é engraçado que os adolescentes, eles falam muito, eu quero viver uma história igual a da Camila, que é a protagonista. E é legal perceber que eles querem viver uma história que é diferente daquela que eles estão construindo hoje o tempo todo com o celular. E aí, esse tipo de coisa eu acho muito legal, que é o poder que o escritor tem, de fazer a pessoa pensar, a Muito pessoa legal. se colocar em um lugar que ela não conhece, que ela não vive. Isso eu acho incrível, uma outra coisa maravilhosa da minha profissão, né? Eu acho muito legal, Fernanda, é você falar, e eu acho, concordo com você, é incrível a sua profissão. Mas é muito bom poder falar, é incrível o que eu faço. E você fala com um sorriso, e isso é muito inspirador. Eu estou vendo aqui alguns alunos, ex-alunos meus, e fico torcendo para que eles sejam inspirados por essa sua fala, tá? Muito bacana. Obrigada. Obrigada. Então, Qual é a próxima? o terceiro desencanto é a hipocrisia. Isso, para mim, é o pior dos três. É o Ah, é. desencanto que me mata. Porque a hipocrisia, para mim, hoje, impera de um jeito assim no mundo, que é o que faz o mundo estar um lugar tão ruim como é hoje. Que é aquele apontar para o macro para justificar o Uhum, erro que está sendo feito no micro, sabe? uhum. E isso me incomoda de um jeito que às vezes eu não consigo nem me controlar. Eu deixo de falar com as pessoas às vezes, porque é quase. Ele se junta com o primeiro, né? Com a minha primeira dor, que é a da injustiça. Então, ver a hipocrisia Uhum. e ver a hipocrisia implantada lá na coisa da injustiça, aí é quase desesperador para mim. Então, esse é o terceiro desencanto que eu acho que se desaparecesse do mundo, se as pessoas começassem a olhar mais para o que elas fazem, olhar mais para o micro mesmo, sabe? Olhar o que a gente está fazendo aqui em casa, depois começar a conversar com os amigos, o que eles estão fazendo certo, o que eles estão fazendo errado, debater, e aí tentar melhorar as coisas no pequeno para chegar no grande, porque se só aponta para o grande e fica fazendo um monte de coisa no pequeno, não adianta nada, né? Então, Perfeito. isso é o meu terceiro desencanto. Quer dizer, pior que o erro é a hipocrisia. Né? É pior do que o injusto é o hipócrita, né? Você colocou. E apareceu uma fã sua aí, deve ter Sim. várias, mas uma falou. Nath Zarif falou: sou fã, Fernanda me inspira sempre. Tá vendo aí o retorno? Muito bom, parabéns para você. Agora a gente vai falar, na verdade, vamos falar dessa trajetória de escritora, né? Falar das suas virtudes, dos seus triunfos. Essa é uma parte também Sim. que interessa. É curioso ter falado, Fernanda, você falou sobre a biografia, você falou do papel das histórias de vida nas suas inspirações, Uhum. né? Você colocou isso. E eu me identifiquei com isso porque um motivador para a gente fazer essa conversa, para ter esse projeto com Vida 19, é exatamente isso, essas histórias de vida. Né? As histórias de vida te inspiraram, né, na sua produção, na sua vida como um todo. E eu concordo com isso. Por isso que eu gosto de ouvir, assim, eu gosto muito de saber essas caminhadas e eu achei que esse modelo fosse uma forma de a gente estar entrando nessas histórias de vida. Né? Por isso que agora eu quero saber Uhum. como é que você lê a sua história das virtudes, dos triunfos e assim por diante. Vamos falar? Sim. Então, aí você pediu para eu falar três coisas pelas quais eu sou grata, né? Isso. É engraçado isso, que falar três coisas para mim foi até difícil parar e falar três, porque há uns 10 anos mais ou menos eu tenho o hábito de ter um caderninho que é o caderno da gratidão. E todo dia eu Hum, escrevo 5 gratidões, 5 coisas que aconteceram no meu dia que eu sou grata. Porque legal. às vezes a gente passa o dia achando que o dia foi uma droga, porque acontece uma coisa que detona assim o dia e a gente fica, esse dia foi uma droga, nada deu certo, nada acontece de bom.
E aí, com esse hábito, eu comecei a ver que acontece sim, mesmo nos dias que são ruins, acontecem muitas coisas para a gente ser grata. Então, isso foi uma coisa que eu li há muito tempo atrás num livro, acho que foi até da Oprah, que falava sobre essa prática da gratidão, e aí eu comecei a aplicar isso para mim. E isso foi maravilhoso, assim, muda mesmo o nosso dia, sabe? Dá uma outra vibração no final, no final do dia, quando você para e É pensa o que aconteceu de fascinante bom. você falar isso. É fascinante você falar isso, porque na verdade você leu no livro da Oprah, mas isso é uma filosofia estoica. Os estoicos são aqueles que dizem, que, né, sugerem que esse exercício é um exercício de bem-estar no mundo. E você exemplificou isso de uma forma muito incrível. Isso explica por que que você é uma mulher tão alto astral, né? Você é uma mulher muito Ah, alto obrigada. astral. O seu sorriso. Mas é isso. Sim. Então, assim, você acabou de dar uma aula de filosofia prática, porque a filosofia estoica é a filosofia Ai, prática. gente. É terminar o dia e escrever, e botar no papel. E você falou, muito obrigado pela aula. Você deu um grande exemplo aí para quem está participando da conversa. Bacana. Obrigada. Então, aí eu peguei assim, do geral, eu peguei três coisas que eu sou grata, não diariamente, mas grata Sim. mesmo, né? Um é a vida, porque eu tenho essa coisa de acordar e tentar, mesmo que o dia anterior tenha sido difícil, acordar e pensar que é um novo dia para fazer as coisas de um jeito diferente. Então, eu sou muito grata pela vida e por todo dia acordar e ter saúde para poder fazer as coisas, né? A minha segunda gratidão é minha família, minha filha, meu marido e os meus pais. Sou muito perto de mim, ó, apoio. A coisa mais amorosa, mais fofa desse mundo. Então, eu tenho muita gratidão, assim, pela minha família mesmo. E a terceira é trabalhar com o que eu amo, que você até comentou antes, mas isso é uma gratidão mesmo, é uma coisa que eu acordo todo dia e agradeço por ter coragem de largar o que não me deixava apaixonada e ir com tudo investir mesmo no que eu amo fazer, que é escrever e focar nisso. Então, essas são as minhas três grandes gratidões assim na vida. Muito legal sua fala. Eu vou permitir convidar as pessoas que estão ouvindo a gente, que de repente não te conheciam, para ir ver a sua postagem em relação ao seu marido, a sua família, a sua história, né? Vocês tiveram uma comemoração recente, você fez uma postagem lindíssima falando da tua história com Sim. ele, né? E eu vejo ligação com o que você acabou de falar, e quem não te conhece ainda, não conhecia, vá lá ver essa postagem para conhecer quem está falando aí, porque é muito legal, muito bacana a sua fala. É. Obrigada. E aí, essa outra parte do roteiro já foi a parte tensa para mim, né? Falar as minhas três virtudes, né? Porque assim, eu parei para ficar pensando sobre isso. E aí eu Uhum. percebi que as minhas duas virtudes das três, eu tenho duas que se misturam, virtude com defeito, com fraqueza. Porque é engraçado, ao mesmo tempo que eu tenho essa virtude, ela vem com uma parte ruim. Então ela não é só o lado bom, né? Uma Pois fiquei delas é curioso. a. Uma delas é a ser justa. Eu Hum. tenho essa coisa da justiça muito forte em mim. E por ter essa coisa da justiça muito forte em mim, eu às vezes invado o espaço do outro. Porque essa coisa mexe tanto comigo que Uhum. eu às vezes não consigo me calar. E aí o falar com quem não quer ser justo, ou com quem não é justo, com quem não tem isso dentro de si, às vezes eu estou invadindo um espaço que não me pertence, que não é meu, só que às vezes é maior do que eu. Então, Uhum. essa virtude cai junto com a parte ruim
do, De uma certa do intromissão, talvez. enfrentá-la às vezes. Do enfrentar. Hã? Não, como se fosse uma É, intromissão. Eu acho sim. interessante sua fala, eu não concordo, não. Eu não acho que tem esse outro lado negativo, mas é interessante sua fala. Daria para a gente estender essa conversa. Vou deixar você falar. Mas é interessante, gostei da Então, provocação. é porque assim, eu acho que um momento, é porque hoje, eu acho, há uns anos, né? De uns anos para cá, a gente está em um momento que talvez essa virtude não seja tão boa, porque a gente está em um momento que as pessoas estão muito sensíveis a tudo que você fala, e aí qualquer coisa é relacionada à política. As pessoas não sabem mais afastar o que as coisas do ser, do viver com a política. Uhum. Então, qualquer coisa que você fale nessa questão do social, por mais que você não esteja falando de política, todo mundo leva Uhum. para esse Entendo. lado. Então, a discussão fica muito ruim. Não fica uma discussão Uhum. saudável, não fica uma discussão que você fala sobre as coisas. Já vira uma discussão que você fala sobre as pessoas. E aí eu acho que entra o lado. Fica coisa Não, ruim, né? muito legal sua fala, é verdade, mas percebeu que o problema não está no você ser justo, o problema está numa certa pobreza do debate público, né? Uma certa Sim. pouca profundidade, né? Então não está na virtude, está mais É, num vício não seu, mas de uma dificuldade do diálogo, né? Eu concordo com você, até é difícil, sim. né, a conversa, o diálogo. Legal, muito bom. Qual a segunda virtude? Depois você me explica por que é difícil falar das virtudes. Então, eu achei difícil por isso, porque a minha maior virtude, assim, que eu acho que essa coisa da justiça é muito também desde nova. Veio tanto com acho que talvez por ouvir tantas histórias, eu tenho a coisa da empatia muito grande dentro de mim, assim, por ver todos os lados, por ver realidades que não são Uhum. as minhas, por conhecer o lado de tantas pessoas. Eu acho que essa sensação da justiça veio muito, muito forte. E aí, pensar na justiça, sempre quando alguém vai falar alguma coisa ruim de mim, fala sobre essa questão da falta de paciência, às vezes. Porque chega no Uhum. momento que eu não consigo é, ter o debate que sempre vai para o lugar errado, sabe? E Sim, aí, sim. quando vai para isso, eu acabo ou tirando a pessoa da minha vida, paro de ter amor pela pessoa, sabe? É uma coisa que quando eu vejo que a pessoa não se importa com o outro, isso meio que a pessoa vai morrendo dentro de mim, assim, até chegar um momento Uhum. que morre de vez. Então, isso talvez seja um defeito, não seja uma virtude, porque eu não consigo é, aceitar o não se importar de alguém. Sim. Não que eu não consiga não aceitar, a pessoa pode ser isso, mas o gostar é que eu não consigo continuar gostando de uma pessoa assim, entendeu? Isso que eu acho que é a parte ruim. Talvez Eu eu tenha que entendo, mas eu melhorar não de sei. aceitar mais o outro. A gente tem um tema para uma outra conversa, porque isso dá bastante pano para É, manga. Gostei, tem uma provocação muito boa. E as outras? São duas mais, né? aí a outra é a coragem. Só que se eu falasse que a Uhum. minha virtude é coragem, eu não posso falar da coragem sem falar do medo, porque eu sou muito medrosa. Mas eu tenho muita coragem para fazer as coisas que eu tenho muita paixão. O que eu tenho muita Uhum. vontade, tipo, largar um trabalho de carteira assinada para investir em sentar e escrever um livro, em sentar e Exato. trabalhar só com a escrita. Então, isso é coragem. Ter Sem coragem dúvida. de acordar às vezes. Igual uma época que eu estava acordando 4h30 da manhã, porque o meu marido estava trabalhando no escritório no Rio, e para eu ter tempo para fazer todas as minhas coisas, era antes dele levantar para ir para o trabalho e quando ele voltava. Então, eu acordava 4h30 da manhã para começar a fazer as minhas coisas, para começar a trabalhar naquilo que eu queria, para depois, porque tem a minha filha, né? Então, eu tinha que Uhum. equilibrar aquilo tudo.
isso tudo eu acho que é coragem. E eu tenho Sei. medo de várias coisas. Então eu não podia falar, minha virtude é coragem, porque eu sou uma pessoa muito medrosa também. Então eu precisei falar da virtude junto com o defeito, né? Porque eu tenho muito de um e muito do outro também. Mas você não é vencida pelo medo. Você ser medrosa, mas você não é vencida pelo medo, ou é? Em algumas coisas eu sou. Eu já deixei de Uhum. viajar várias vezes de avião, porque eu odeio avião. Eu tenho pavor de avião. Então eu já inventei várias desculpas para não ir. Já viajei chorando muitas vezes, mas também já deixei de ir outras Uhum. por causa do meu medo. Então eu tenho medo também que me paralisa. Não Mas, tenho só a coragem dentro de mim. não, mas a gente vai desculpar você porque você não teve medo de escrever. Então, não andar de avião pode ser. Você teve coragem para escrever, tá desculpada do avião. Que mais de virtude? Tem mais uma virtude, não? Tem, que é a bondade. Eu tenho a bondade muito forte, assim, dentro de mim. Na questão do ajudar o outro, algum amigo, por exemplo, alguma amiga quer lançar, tá em dúvida do que fazer, de profissão, de alguma coisa assim, eu pego na mão, levo junto, apresento pessoas. Às vezes, até eu ofereço para escrever as coisas que a pessoa Uhum. precisa, às vezes, montar um site, alguma coisa assim. Então, eu tenho muito isso de querer levantar. Eu não gosto de crescer sozinha, sabe? Eu gosto muito de pegar Uhum. na mão das pessoas e levar as pessoas para crescerem junto comigo. E isso eu acho que é uma virtude hoje, principalmente hoje, que eu vejo muita gente mais empurrando do que puxando, eu acho que é uma Boa. virtude muito boa, assim, que eu gosto de ter, assim, sabe? E é uma Ótima coisa imagem sua. que me Empurrando motiva. ao invés de Hã? puxando. Muito bom. Ótima imagem sua. Empurrando ao invés de puxando. Muito bom. Isso Sim. mesmo. Você gosta de puxar. Eu gosto de puxar a pessoa para cima. Vamos junto Isso. comigo que vai dar certo. Legal. E Muito isso é bom. uma coisa que vem também desde criança. É algo meu, assim, sabe? Que sempre esteve dentro de mim, sempre existiu. E por isso eu acho que é uma virtude que não é nem uma coisa que eu fui construindo com o tempo, que eu faço por consciência, ou por achar que eu tenho alguma coisa e preciso dar para outro. Eu faço porque é meu mesmo, porque eu tenho Uhum. necessidade de fazer isso, de empurrar. Que eu acho que cada vez mais, se a gente vai puxando as pessoas para cima, se a gente vai pegando as pessoas e vai ajudando a levantar elas, né? Que eu acredito que cada vez mais a sociedade fica uma sociedade melhor, né? Eu sou Não, aquela que elogia muito o é. trabalho, eu gosto de alguma coisa, eu faço elogios, eu sinto prazer em elogiar, sabe? Eu não sou aquela Uhum. que tem prazer em criticar, eu tenho prazer, muito prazer em elogiar as pessoas. Ah, tudo que eu vejo de bom em alguém, eu gosto de falar para, às vezes a pessoa nem sabe que ela tem aquilo, e aí ela começa depois até a prestar mais atenção naquele lado dela. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu acho que sua mãe é Glória, né? Sim, Glória. Ela tá dizendo que desde os 3 anos que você já fez isso, mostrou essa sua virtude do puxar já aos 3 anos. Você sabe que história é essa? Deve saber, claro, Sei. né? É que teve um Natal que a gente fez uma campanha de doação de brinquedo. E aí era lá na casa do meu avô, que meu avô morava num lugar mais simples, né? Lá em Maricá. E aí, vila de pescadores e tal. E aí a gente fez campanha para arrecadar brinquedos. E aí a gente limpou todos os brinquedos, arrumou, botou papel de presente. Isso é uma coisa que eu lembro muito do cheiro do papel de presente, de arrumar as coisas para as Uhum. outras crianças.
E aí minha mãe fala que nesse dia, depois que a gente distribuiu todos os brinquedos, chegou uma menina e falou que ela não tinha ganhado nada, que Papai Noel não tinha deixado nada para ela. Aí eu falei, não, deixou sim. Aí eu fui lá dentro da casa, peguei a boneca que eu tinha acabado de ganhar e dei pra menina. Ah, legal. Então, por isso eu falo que isso é uma coisa que vem mesmo desde criança. Eu não tenho aquela coisa de bens materiais de ser apegada a nada, sabe? Uhum. Sei lá, se eu tô passando na rua, vejo alguém com frio, sei que tem casaco em casa e tô com casaco na rua, eu dou. Eu sempre Não, fui muito a pegada você é. desapegada. Você é muito apegada, mas não ao material, né? Apegada você é. A tua fala é É, os toda bens de materiais muito disso. apego, né? De muito apego. Sim. E quais são os seus triunfos? Agora é falar também, é difícil falar dos triunfos, não? Das conquistas? Então, os triunfos eu coloquei minha filha e meu marido, porque a história que eu construí com meu marido eu tenho muito orgulho assim da história que a gente Uhum. construiu, do relacionamento que a gente tem. A gente se conhece há 21 anos. Nosso primeiro beijo foi há 21 anos e a gente ainda tem aquela coisa da cumplicidade, Uhum. de ser parceiros, do amor, do frio na barriga e preservar isso com 21 anos de história é uma coisa Muito que bom. eu tenho É uma orgulho, assim, conquista, né? sem dúvida. E foi o que eu falei da E postagem que minha você fez, filha, linda a postagem, né? obrigada. E a minha filha, assim, antes de engravidar, eu demorei bastante para engravidar, né? Eu tive ela com 34 para 35 anos. E eu quis estudar muito. Eu era uma pessoa muito medrosa. Eu ficava pensando, ai meu Deus, quando eu tiver filha, como é que vai ser a hora do parto? E eu decidi estudar muito sobre tudo para fazer o melhor que eu pudesse para ela, assim, de tudo, né? E aí eu tive parto normal, eu amamento já com 2 anos e meio, eu continuo amamentando. Ah, é? Que É, ótimo. a questão da escola, assim, pensar muito e não. Eu podia ter colocado ela no ano que o meu marido começou a trabalhar no escritório, que eu tive que dar conta sozinha e Uhum. com a ajuda da minha mãe, que minha mãe pegava ela parte do dia para me ajudar também. Mas eu poderia ter colocado ela na escola, só que ainda preferi seguir aquilo que eu queria, assim, aquilo que eu estudei, que Uhum. eu acredito. Então, eu acho que esse é um triunfo que eu tenho, assim, porque ela cresce rodeada de amor e ela é uma criança muito amorosa. Acho que pelo que ela recebe também, né? Então, mas vocês continuam me ouvindo? Tô ouvindo agora, Fernanda. Deu uma Ah, tá. travada. Você falou Voltou. é Júlia o nome dela, né? Da filha, né? Isso. Que, Aí, que- em segundo, os meus triunfos são os meus livros, porque meus livros são a conquista de tudo aquilo que eu amo fazer, né? E publicar meus claro. livros e ter os meus leitores. Então, esses são o meu segundo triunfo. E o terceiro, a minha história. Tudo que eu construí até Uhum. aqui, eu acho que é o meu grande triunfo também, porque são as minhas grandes conquistas, né? Porque tudo que eu escolhi, tudo que eu fui escolhendo ao longo do caminho, eu acho que foram as escolhas que me fizeram chegar ao ponto que eu cheguei hoje e que é um lugar que eu gosto, eu amo o lugar que eu tô, e seguir assim, continuar fazendo a minha história nesse caminho que eu já cheguei até aqui. Então, esses são os meus grandes triunfos. Muito bom. Eu estou recebendo uma dica aqui sobre. Eu estou em Wi-Fi, sim, Camila. Ela falou para tentar ficar irritado os móveis. Não sei.
Eu não sei como fazer isso. É porque a gente está travando, mas eu acho que a maior parte do tempo a gente tem conseguido. Ela me deu uma dica, não sei, não sei se travou. Tá me ouvindo, Fernanda? Não, agora eu tô te ouvindo. Tá. Então deixa eu só fazer um Os comentário. A gente legados realmente, agora, né? a gente tá fora de Niterói e aqui a gente está com um problema de conexão. Provavelmente o que está acontecendo aqui, a culpa é minha. Então me desculpe. Vamos então ver o que você tem de legado Imagina. aí para falar. Tá. De legado, as três coisas. Você colocou três coisas que você escreveria em sua lápide, né? Pois é. Aí eu coloquei. Aí eu coloquei. Fernanda é aquela que compartilhou amor, deixou histórias e muitos sorrisos pelo mundo. Quer dizer, sua lápide é mais um livro, né? É. Porque são as coisas que eu mais me orgulho, assim. Eu acho que se as pessoas, quando eu não estiver mais aqui, se lembrarem de mim pelas histórias que eu contei, pelas histórias que eu escrevi, pelos sorrisos que eu deixei, e pelas histórias e pelo amor que eu compartilhei com as pessoas, já acho que eu consigo deixar. É um grande legado que eu deixo, né? Perfeito. Mas naturalmente a sua obra, né? Você já é um legado, né? Vamos aproveitar, Fernanda, que a gente tem aí quase 10 Sim. minutos, um pouco menos, para você falar falar dos seus livros, né? Qual foi o primeiro livro, como é que foi sua trajetória aí, especificamente isso, porque é muito falar que tem uma obra, né? Então conta um pouco dela. Qual foi o Sim. primeiro? Como é que foi esse momento aí? O que você quiser falar. Tá, então eu vou mostrar. Esse foi o meu Isso, primeiro ótima ideia. livro. Esse foi o meu primeiro livro, que é o Louca por Você. Ele começou assim. Eu ia dar a minha história com meu marido, porque nesses 21 anos, a gente namorou 5 anos, terminamos, ficamos 3 anos sem a gente se falar, sem a gente se ver, a gente terminou se gostando. Só que como ele começou uma faculdade em um lugar, eu faculdade em outro, a gente preferiu terminar se gostando do que continuar juntos e acabar estragando aquilo que a gente tinha construído naqueles 5 anos. E aí a gente terminou assim, ficamos 3 anos sem saber um do outro. Aí um dia a gente se reencontrou, se viu na rua, e quando a gente se viu, eu tremi pra caramba, meu coração foi na boca, eu falei, não é possível. Eu ainda gosto dele, sou apaixonada. E aí depois a gente se falou, ele falou também que sentia, e aí a gente começou a se reencontrar, depois a gente voltou a ficar, depois namorar, depois noivamos, depois casamos. Depois tivemos filhos e cachorrinho. Aí essa história a gente se reencontrou em 2007. E a gente, em 2009, eu decidi escrever para dar de presente para ele de Dia dos Namorados a nossa história. Só que aí, conforme eu fui escrevendo, as pessoas começaram a. Eu mandava para algumas amigas e as minhas amigas ficavam: manda mais, eu preciso saber o que vai acontecer. Falei, gente, mas vocês sabem o que vai acontecer? É a minha história. Só que elas falavam, mas é igual Genial. um livro. É igual um livro, é muito bom. Aí você tem que publicar isso. Aí começou você tem que publicar isso. E eu já era uma pessoa apaixonada por livros. Aí eu falei, bom, eu acho que eu vou publicar isso então. Vai deixar de ser a minha história e vai virar a história de um personagem. E aí eu fiquei 6 meses escrevendo o livro e um ano reescrevendo, porque eu precisava fazer com que a história deixasse de ser minha para ser uma história de Perfeito. todas, né? De todas as pessoas que passam por um reencontro, que reencontram um primeiro amor. Então, assim nasceu o Louca por Você. Aí, o meu segundo livro é Ô, Fernanda, esse, que é o Alverão. você fazia, faltou você dizer, você fazia o que na época?
Qual é o seu Eu sou trabalho, jornalista, ocupação? né? Eu me formei em jornalismo. Quando eu escrevi o Louca por Você, eu estava trabalhando no Flamengo, que eu fazia Tá, assessoria de ok. imprensa. E aí tinha um blog de futebol, eu trabalhava com futebol, mas fui escrevendo o Louca por Você. Quando eu escrevi o Alverão, que foi o meu segundo livro, aí eu estava Mostra. trabalhando ainda com jornalismo nas Olimpíadas. Eu trabalhava com assessoria de comunicação para o Ministério do Esporte. E, e aí ali começou o meu grande conflito. Que aí foi, eu Uhum, queria me dedicar ao que eu amava, muito mais do que ao jornalismo, que era a literatura. Eu queria me dedicar ao escrever, às palavras, e não queria mais aquela coisa do ter que ir para o escritório, ter que ficar fazendo um trabalho que não era minha paixão, que não fazia os meus olhos brilharem. Era uma coisa que me dava um dinheiro legal, mas só que não era uma coisa que eu era apaixonada. Então uhum. eu preferi largar tudo de CLT e investir mesmo na minha carreira de escritora. Aí veio o meu terceiro livro, que é o Folhismo Outono, que é a continuação do Verão, né? E esse eu tive mais coragem ainda, porque eu Uhum. desisti, eu consegui editora para publicar os meus livros de cara. Eu lancei o Louca por Você pela Novo Século, lancei o Alverão pela editora Valentina, que foi maravilhosa, eles são incríveis. Só que chegou no ano passado, eu vi o e-commerce crescendo cada vez mais. Eu vi que Uhum. a internet é a grande vitrine hoje, principalmente para Uhum. falar e chegar nos adolescentes. E eu decidi largar as editoras, criar a minha editora e fazer o meu livro sozinha. E mesmo já tendo livro, aí eu também tenho um de contos publicado pela editora Rocco, mesmo tendo todas essas editoras que eu poderia continuar sendo publicada, eu desisti e agora eu estou no meu caminho, que é o caminho que eu ainda estou mais apaixonada, que é o caminho que eu posso falar, conversar, ter o contato, saber quem está comprando o meu livro e poder escrever para essa pessoa, fazer uma venda muito mais carinhosa, assim, sabe? Ter um contato mesmo, saber quem é o meu leitor, para onde o meu livro está indo, saber para qual cidade, para qual estado. Eu que gosto tanto de história, poder imaginar a pessoa que vai Muito receber o bom. livro, saber onde está indo é maravilhoso. Então, Ou eu estou seja, agora uma história, ponto. o que você escreveu é uma história de coragem, né? Você é muito corajosa. A gente está quase no limite, né? Vai entrar o reloginho de 2 minutos. Eu queria que você, gostaria que você falasse mais, porque, como eu disse, você é uma inspiração para quem não ainda abraçou a ideia de escritor. Eu tenho uma inspiração em casa, minha esposa abraçou, escreveu um livro. Eu que sempre pensei, gostaria de ter sido, de ser um escritor, nunca escrevi. Eu casei com uma mulher que Ah, viu uma ideia e escreveu, né? Tem um livro publicado. Então, assim, é muito inspirante. Eu acho que não é inspirante, é inspirador que fala, né? É muito inspirador a sua história. E eu acho que você tem, né, aproveitar esses minutinhos finais para falar para essas pessoas que gostariam aí. Tá um monte de gente falando que é sua fã, seu fã, e de fato a sua história é muito inspiradora, muito bacana. Então eu queria te dar a palavra final. Eu vou te orientando no tempo, mas falar sobre. Porque a última pergunta é quem é você, né? A última pergunta que eu coloquei para. E é a maneira de você escolher como vai contar isso. Então, entrou o reloginho em 2 minutos. Conta aí. O que você quiser tá. falar. Ó, para começar, eu quero agradecer por você ter me chamado para a gente conversar hoje, porque é incrível nesse mundo assim que a gente está vivendo hoje, poder falar de si, poder falar do ser, sem ser aquela coisa do título, sem ser aquela coisa, eu sou formada em não sei o quê. Uhum. Tanto que eu falei só agora no final, né, que eu sou formada em jornalismo. Perfeito. Então, isso é uma coisa muito legal nesse momento. E se o que eu posso deixar assim de recado para todo mundo, não só para os jovens, mas para todo mundo, em qualquer momento da vida que esteja, é ter essa coragem para viver aquilo que se sonha, aquilo que deseja. Porque quando a gente
enfrenta esse medo, né? Que para mim é o pior de todos, não ter a coragem de ser aquilo que você é, na verdade. Uhum. E poder se dedicar a isso, poder tirar, jogar, guardar esse medo no bolso, ir lá do jeito que der, fazendo o primeiro, fazendo o segundo desejo, porque a